Meus caros ouvintes, leitores e telespectadores, infelizmente são tantas coisas contraditórias que acabamos não tendo tempo sequer de comemorar aquelas que são boas, positivas ou menos piores. É positivo o fato de o Senado aprovar ontem a nova lei sobre abuso de autoridade. Convencido pela pressão generalizada, o senador Roberto Requião recuou e aceitou modificar o texto que estava propondo e que tinha como nítido objetivo fragilizar a justiça. Requião alterou o trecho mais criticado da proposta e que agora tem a seguinte redação: a divergência na interpretação de lei ou na avaliação de fatos e provas não configura por si só abuso de autoridade. A proposta de Requião pretendia que a interpretação configurasse abuso de autoridade. Foi vencido pela pressão. O projeto prevê punições a servidores públicos e militares, civis, membros do Poder Legislativo, Judiciário, do Ministério Público e dos tribunais ou conselhos de contas. Na sequência, o Senado aprovou em primeiro turno a proposta de emenda à Constituição que acaba com a prerrogativa do foro privilegiado para autoridades nos casos de prática de crimes comuns, como roubo e corrupção. Pela lei atual, políticos como senadores, deputados federais e ministros têm direito a ser investigados e julgados apenas na esfera do Supremo Tribunal Federal. No caso dos governadores, o foro é o Superior Tribunal de Justiça. Prefeitos, por sua vez, são julgados por tribunais estaduais de justiça. Na proposta aprovada, as autoridades serão julgadas pela primeira instância no estado onde o eventual crime houver ocorrido, e não mais em tribunais superiores. O projeto estabelece uma exceção para os presidentes da República, da Câmara, do Senado e do Supremo Tribunal Federal. O texto, de autoria do senador Álvaro Dias, do PV do Paraná, atinge a mais de 30 mil pessoas que atualmente possuem prerrogativa de foro no país. A Câmara também aprovou a proposta da reforma das leis trabalhistas e se prepara para votar desta vez com muito mais dificuldades a reforma da Previdência. Foi desbaratada uma quadrilha que movimentou mais de 5 bilhões de dólares em uma única transação. Depois de determinar que o goleiro Bruno retorne para a prisão, a Justiça decidiu que a mulher do ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, Adriana Anselmo, volte para a prisão de Bangu. Todos estes podem ser considerados fatos positivos e demonstram que, aos trancos e barrancos, o país está andando. Mas há quem trabalhe para que isto não aconteça. Aquela turma do quanto pior, melhor. Estão neste quesito os ministros do STF que estão liberando presos da Lava Jato, como Bunlai Genu, e podem liberar José Dirceu, e que provocaram o desânimo do ministro Edson Fachin, que defende a manutenção das prisões. Esta greve, marcada para sexta-feira, e que tem a adesão de funcionários dos Correios, professores e outras categorias. Não houve, na última década, nada para evitar um rombo de mais de 10 bilhões no Postales, o fundo de pensão dos funcionários dos Correios. O aparelhamento partidário das escolas mantém o Brasil em vexatórios índices educacionais perante outras nações do mundo. A CUT e outras centrais não trabalharam para evitar a maior crise econômica do Brasil e que resultou em mais de 12 milhões de desempregados. Do setor privado, diga-se de passagem. Os que vão para as ruas são os que ainda mantêm os empregos, funcionários públicos na maioria. Acorda, Brasil! Direto de Brasília, José Voit Chomas.